Vamos lá, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Mais uma live. Vamos continuar o assunto de escavações e contenções da banca CESP, Sebrasp. Microfone ok. Para cima. Questão 7. Julgue o seguinte item relativo a projeto e execução de edificações. A estabilização de taludes com a técnica de solo grampeado é ineficaz em meios porosos predominantemente arenosos. Não. Solo grampeado, você vai ter aqui talude, vai ter aqui os grampos e vai ter aqui o DHP, que são os drenos. E ela não é ineficaz em meios porosos, porque nesses grampos ela solta uma cauda de cimento por aqui, que ele vai, como se fosse, vamos supor que isso aqui é o grampo, e tem um tubo furado que solta cimento que percorre dentro do maciço terroso. Então, não é eficaz em meios porosos, sim. Então tá certo, né? Não, tá errado. Eu errei, né? Ele está dizendo que é ineficaz e eu estou dizendo que é eficaz. Se eu disse que é eficaz, a minha resposta é incorreta, é errado. Mas a resposta do gabarito é correta. Prova do TCE do Acre, vamos ver aqui o que está errado. Hum, porque a assertiva está é, correta.
A banca considerou a assertiva correta porque o solo grampeado depende de duas condições principais. O talude deve permanecer temporariamente estável até a aplicação da tela e do concreto projetado. Os grãos precisam desenvolver aderência e atrito com o solo, transmitindo esforço ao maciço. Em um solo predominantemente arenoso, muito poroso e pouco coeso, a face escavada tende a desmoronar, desagregar, antes da execução do revestimento. A menor coesão entre os grãos e elevada permeabilidade facilita a infiltração e o carreamento de partículas. Pode ocorrer perda de calda de cimento nos vazios, dificultando a formação adequada do trecho aderente do grampo. Assim, o grampo não consegue mobilizar de forma confiável a resistência do maciço, tornando a técnica inadequada ou ineficaz nessas condições. Areia densa com certa quantidade de finos, coesão aparente e nível de água, podem receber a técnica. É porque, o seguinte, o, o solo grampeado, vamos supor que aqui tem um talude. Você pega esse talude e corta ele aqui, 90 graus, e aí faz o revestimento aqui, e aqui coloca os grampos. Só que para fazer esse revestimento, você vai ter que cortar o talude, certo? E quando você corta esse talude, cortei aqui, como é areia porosa, não tem muita coesão, a tendência disso é desmoronar para cá. Por isso, o solo grampeado é mais eficaz em solo argiloso do que arenoso. E se for poroso, ele não vai ter coesão. Se for denso, a areia tem mais coesão, então talvez possa aplicar a técnica. Resposta correta. Julgue o seguinte item relativo a projeto e execução de edificações. Em escavações profundas, o uso de poço de drenagem é suficiente para controlar o nível de água subterrânea. Eu acredito que você vai fazer uma escavação profunda aqui. É, você tem que ter uma contenção aqui, né? Uma contenção. Então, eu acho que o processo de drenagem não é suficiente. Eu acredito que essa questão esteja errada. Porque a questão está incorreta. Porque a assertiva está incorreta.
A assertiva está incorreta porque afirma de forma absoluta que os poços de drenagem são suficientes para controlar a água subterrânea em qualquer escavação profunda. A eficiência do sistema depende de fatores como profundidade da escavação do lençol freático, permeabilidade e estratificação do solo, vazão de água que chega à escavação, existência de camadas aquíferas confinadas, risco de erosão interna, levantamento do fundo ou ruptura hidráulica. Podem ser necessários outros recursos associados, como ponteiros filtrantes, poços profundos, drenos horizontais, parede diafragma, cortina impermeável, bombeamento interno e monitoramento por piedômetro. Ilustre o poço de drenagem. Poço de drenagem em escavações profundas. Vamos ver, ainda não fez. O que é que ele diz mesmo? O uso de poços de drenagem é suficiente para controlar o nível de água subterrânea. Aqui a escavação e aqui o poço de drenagem. Interessante. E ele diz que não é suficiente. Ilustre alguns dos recursos associados. O interessante é que o poço de drenagem, né? Você vai fazendo uma escavação aqui profunda, nível da água estava aqui, você instala esse poço, tem uma bomba, filtro de beta, um tubo, e ela vai tirar água.
poços profundos, drenos horizontais, dar encoste no terreno para captar e conduzir a água, barreira de concreto armado, injeção de caldo de cimento no solo, formando uma barreira impermeável, que é o que ele diz aqui. Outros recursos, como ponteira filtrante, poços profundos, drenos horizontais, parede de diafragma, cortinas impermeável, bombeamento interno e monitoramento por piezômetro pode ser utilizado. Julgue o seguinte item relativo a projeto e execução de fundações, uso de geotextos, é recomendado para contenção de talude exposto a altos níveis de erosão superficial. Cara, depois eu vou pegar uma canetinha para poder desenhar melhor. O geotexto, você tem aqui o seu talude e ele é aplicado aqui, pois ele é aplicado aqui, ele é aplicado aqui, é um tecido. E ele realmente ajuda a, a conter a erosão superficial. Está correto com certeza absoluta. Relativo ao projeto de execução de edificações. A análise de estabilidade de taludes temporário é prescindível. Prescindível é uma palavra que o SESC gosta muito, que quer dizer dispensável. É dispensável. A análise de estabilidade de talude temporário é dispensável se as paredes de escavação forem escoradas. Como a gente viu anteriormente, isso está errado porque tem que fazer tanto a estabilização do maciço, ou o maciço do solo, ele tem que atender o estado limite de serviço, estado limite último, quanto o escoramento também. Certeza absoluta, errado. É bem mais fácil você identificar quando está incorreto, né? Bem mais fácil. A respeito de mecânica de solos e assuntos relacionados, julgue o item a seguir. Em estudos para a estabilização de encostas não rompidas, são obrigatórios ensaios para a determinação de resistência ao cisalhamento que compõe estratigrafia envolvida. São obrigatórios ensaios para a determinação de resistência. Vê, tá aqui o talude. Ele não está rompido, certo? São obrigatórios ensaios para a determinação de resistência e cisalhamento dos solos. Claro que é necessário. Ensaio sempre é necessário. Principalmente ao cisalhamento, né? Que é resistência ao corte, ou seja, vai desmoronar o solo daqui de cima. A respeito de mecânica dos solos e assuntos a ela relacionados, julgue o item a seguir.
O fator de segurança, a ruptura global de um talude natural de solo argilo-arenoso, sujeito a lençol freático elevado e representável pelo critério de resistência Mohr-Coulomb, pode ser aumentado por meio da instalação de drenos subhorizontais profundos, capazes de promover o rebaixamento interno do nível de água, pois essa intervenção reduz a tensão do maciço. O fator de segurança, a ruptura. Então tá aqui um solo argilo-arenoso sujeito ao lençol freático, ou seja, um solo arenoso molhado. E a resistência dele é calculada por Mohr-Coulomb. Beleza. Então, o fator pode ser aumentado por meio da instalação de drenos horizontais profundos. Na verdade, o fator aqui ele vai diminuir, porque o fator é para dar segurança. Quanto maior o fator, maior a segurança. Se ele está tirando água, ou seja, aumenta a resistência, o fator vai diminuir. Errado. Se eu estava em casa dormindo, como é que eu estou vaquejando? Então, aqui, tensão. Tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão. Ao instalar drenos, você diminui a poropressão, aumenta a tensão efetiva, certo? Ou seja, o talude fica mais resistente. Elevando a resistência ao cisalhamento e o fator de segurança do talude. O que ele está dizendo aqui aumenta a tensão efetiva. Tensão efetiva é igual a tensão total menos a poropressão. Se ele coloca o dreno horizontal, então vai ter menos força da água. Então, calma. Se ele retira da água, se ele retira a água, vai ter menos poropressão. Se retirar a água, vai ter menos poropressão, logo vai ter maior tensão efetiva. É isso que ele está dizendo aqui, né? É, tá certo.
O fator de segurança não deveria diminuir, já que a progressão diminui considerando tensão total 100 e uma por opressão 60. Tensão efetiva 40. Quando a por opressão vai para 20, a tensão efetiva vai para 100. A tensão efetiva dobrou, aumentando o atrito entre os grãos e a estabilidade do talude. A água funciona como se estivesse separando os grãos do solo. Ao drenar a água, os grãos ficam mais comprimidos entre si, desenvolvem e resistem melhor ao deslizamento, porque aumentando a tensão efetiva aumenta o fator de segurança. Ele está dizendo que pelo critério de Mohr-Coulomb e dá essa fórmula. Quando a pressão diminui, a tensão efetiva aumenta. Não estou entendendo direito o que é o fator de segurança. Mede o quanto a resistência do solo é maior ou menor que os esforços que tentam provocar ruptura. Ah, entendi. Então, o fator de segurança é justamente isso aqui. Ele mede quanto a resistência do solo é maior ou menor que os esforços que tentam provocar ruptura. Ou seja, se tem menos água, o solo arenoso é mais resistente, então aumenta isso. Esforço solicitante é menor, ou seja, o fator de segurança aumenta. Então aqui
Mesma coisa, tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão, que é a força que a água provoca no solo. Se tirou água, a tensão efetiva aumenta porque a tensão total permanece a mesma. O solo ele dá uma maneira da tensão total permanecer igual. Então, pode ser aumentado por meio da instalação de drenos subhorizontais profundos capazes de promover o rebaixamento do lençol freático, pois essa intervenção reduz a tensão efetiva, não aumenta a tensão efetiva. A gente viu que isso é fácil, essa fórmula é básica, ok? O conhecimento, deixa eu pegar apenas um pouco de água e volto. Já vamos em 34 minutos. Foi bom, tempo para dar uma pausa, tomar aquela água. Vamos em frente. O conhecimento das propriedades e dos componentes do solo é fundamental para a estabilidade e o desempenho de diversas obras de engenharia. O conhecimento das propriedades e dos componentes dos solos é fundamental para a estabilidade e o desempenho.
de diversas obras de engenharia. Acerca da mecânica dos solos, julguem o seguinte item. A técnica de solo grampeado pode ser utilizada para contenção de escavações e estabilização de taludes. Contenção de escavação, ou seja, você está escavando e você vai grampear o solo aqui. Muito provavelmente sim. Estabilização de talude a gente sabe que sim, mas contenção de escavações era o que gerava uma dúvida. Mas qual é o impedimento? Na engenharia a gente tem que calcular isso. O que é que impede de fazer essa técnica? A gente viu que o solo arenoso poroso é um impeditivo, mas isso aqui não vejo impeditivo. Para mim, essa assertiva está correta. Questão 14. Tendo como referência o projeto de uma barragem de terra, julgue o item seguinte. Na análise de estabilidade de talude, de montante e jusante, pode-se realizar ensaios laboratoriais de cisalhamento dos solos. Sim, por que não? Qual é o impeditivo? Sim, só para falar que às vezes não se sabe, né? Muito utilizado em reservatório esse negócio de montante e jusante. Tá aqui um reservatório, aí tem uma estação para cá, uma estação para cá. Essa que tá para trás é montante e que tá para frente é jusante. Hum, pedi pro pai dos burros, que é o ChatGPT, explicar melhor. Hum. Explique melhor a assertiva. Sim, ele está falando que pode ser usado tanto ensaio triaxial, ensaio de cisalhamento direto, ensaios drenados ou não drenados. Acerca das técnicas de estabilização de encostas, julgue o item a seguir. O reforço de solo com geossintético é uma técnica aplicável para encostas com solo argiloso mole. Sim, é aquele negócio. Tem aqui um talude, aí o geossintético, ele vai sendo colocado camadas a certas profundidades e vai fazendo a contenção
desse solo. Solo argiloso mole, o ideal é retirar ele, mas se não for possível, uma das técnicas é fazer isso, ajuda muito na resistência. Acerca das técnicas de estabilização de encostas, julgue o item a seguir. A técnica de grampeamento de solo é uma alternativa eficaz para encostas de alta inclinação. Tem alta inclinação aqui, você simplesmente pode cortar. E aí, aqui vai ter uma parede e aqui nós vamos ter nossos grampos. A respeito dos sistemas drenantes, julgue o item a seguir. Uma drenagem subterrânea eficaz pode reduzir a pressão dos poros no solo e, portanto, melhorar a estabilidade. Reduzir, negócio aqui, reduzir a pressão de poros. Ou seja, uma drenagem, eu acredito que isso daqui seja reduzir a poropressão e, portanto, melhorar a estabilidade dos taludes. Reduzir a pressão dos poros é a mesma coisa de reduzir a poropressão gerando uma imagem. Às vezes o chato fica doido. Pressão nos poros é a pressão da água contida nos vazios do solo, que é a mesma coisa de poropressão. A respeito dos sistemas de drenagem, julgue o seguinte item. A impermeabilização de taludes é uma prática comum em sistema de drenagem para prevenir a infiltração de água. Bom, você não pode impermeabilizar um talude completamente, porque senão a água vai tentar sair e não vai conseguir. Para mim, essa assertiva está incorreta. Hum, é interpretação, né? Algumas coisas. Porque a assertiva está correta.
Bom, ele diz que impermeabilização não é a mesma coisa de drenagem. Impermeabilização impede ou reduz a entrada de água. Drenagem coleta e conduz a água. Normalmente as duas são usadas juntas. Então aqui está correto, né? Correto. A respeito da execução de obras de terraplanagem, julgue o item a seguir. Na percolação de água em maciços terrosos, uma das características das redes de fluxo é que a água se move em níveis mais altos de energia para os mais baixos, utilizando caminhos em que o gradiente de energia é máximo. Sei não. Tá aqui, né? Tá aqui em barragem. Aí aqui ela vai vir para cá. Não vamos supor que a barragem seja assim. Aqui tem mais energia e aqui tem menos. A água vai percolar para cá. Isso faz sentido. Aqui é uma energia gravitacional mesmo. Na percolação de água, uma das características de fluxo é que a água se move de nível mais alto de energia para os mais baixos. Sim, utilizando os caminhos em que o gradiente de energia é máximo. Eu acho que está correto. Explique melhor por que a assertiva está correta. Gradiente hidráulico é a diferença de altura dividido pelo L. Deve ser o caminho que vai percorrer. Mais uma palavrinha aqui. O que é gradiente? O que é o gradiente de energia máxima? Em um caminho de 3 metros, o gradiente é 2. Em um caminho de 12, o gradiente é 0,5. Bom, é o seguinte. É, L é esse caminho aqui que a água percorre, certo?
L é isso. H é isso. É a diferença de nível. Então, I, que é o gradiente, é igual a H sobre L. Então, ele diz que o fluxo se move de níveis mais altos de energia para os mais baixos, utilizando o caminho que o gradiente de energia é máximo. Ou seja, a diferença de nível sendo mais alta aqui e o caminho sendo mais baixo, o gradiente vai ser mais elevado, ou seja, a água tende a percolar por aquele caminho específico. Um gradiente hidráulico é H sobre L. Tem algum mnemônico aqui? É, índio é igual a hipopótamo largo, talvez. Nada a ver, né? Vocês vão memorizando aqui, usem o mnemônico que acharem mais adequado. Acerca, é, acerca da estabilidade de talude de barragem de rejeito, julgue o próximo item. Estude estabilidades fundamentados na análise de tensão-deformação possibilitam a incorporação da modelagem de etapas construtivas. Você analisa a tensão e deformação do maciço e vai vendo como você vai executar as estruturas, correto? O método do equilíbrio limite é utilizado na avaliação da estabilidade de taludes. A respeito desse assunto, julgo os itens seguintes. As tensões, resistências e cisalhamentos são determinadas pelo critério de ruptura Mohr-Coulomb. Isso é verdade. A resistência ao cisalhamento do solo é Mohr-Coulomb. É a fórmula, não é o que se usa. Tem que decorar. Cisalhamento Mohr-Coulomb. A geometria do talude e os parâmetros de resistência do solo são características importantes do projeto de estabilidade de aterros. Com certeza. Método do equilíbrio limite é utilizado para a estabilidade de taludes. A respeito desse assunto, julgue o item seguinte. Para a superfície plana de ruptura, recomenda-se utilizar o método de análise Felenius. Eu acredito que seja certo. Felenius é superfície plana de ruptura. Não é. Porque está incorreto. A assertiva está incorreta porque o método Felenius, também chamado método ordinário das fatias, tradicionalmente para analisar
analisar superfícies de rupturas circulares e não planas. Como funciona o método Frobenius? Admite-se uma massa de solo deslizando sobre um arco aproximadamente circular. Essa massa é dividida entre fatias verticais. Para cada fatia, analisa-se o peso, a componente que provoca o deslizamento, a força normal à base, a resistência ao cinzelamento da base. O fator de segurança é obtido comparando a resistência disponível ao longo do arco com o esforço que provoca o movimento. E nas superfícies planas, quando existe superfície praticamente reta, como camada fraca, uma descontinuidade ou contato entre materiais, a ruptura pode ocorrer por deslizamento planar. Nesse caso, análise de equilíbrio do bloco ou da cunha. Qual o método para ruptura plana? Ruptura plana. A gente viu que Felênios é ruptura circular, agora é ruptura plana. Então aqui está o maciço. Se ele vai fazer uma ruptura circular, isso aqui é Felênios. Ruptura plana, eu acredito que seja isso aqui. Método de Kuhlmann. Kuhlmann. Ilustre uma ruptura plana e uma ruptura circular. Vou pegar mais água. Então,
Isso aqui, no caso, essa ruptura circular seria Fellenius, e essa ruptura plana, Kuhlmann. Voltando. O fator de segurança pode variar em algum ponto da superfície de ruptura circular. Isso é isso aqui é uma observação da, do método de Fellenius, né? Já que eu não sei não. Eu acredito que não. Deixa eu ver se aqui no YouTube. Método de Fellenius. Vamos ver. Ai, 2 minutos enchendo linguiça.
O vídeo não falou nada sobre tal fator de segurança, mas ele deu várias explicações a respeito do método de Felênios. Bom, o fator de segurança considerado constante é ao se calcular esse método. Método de Felênios. Calma, eu confundi. Esse não é o método de Felênios. São vários métodos. Felênios, Bishop, Jambu, Spencer, Morgan, Price. Mas o fator de segurança vale para o equilíbrio limite em geral. E aqui diz que Felênios está contido no método do equilíbrio limite. O fator de segurança pode variar em algum ponto para a superfície de ruptura circular? Não. Acerca de aspectos referentes ao método geofísico aplicado à investigação geotécnica, em projetos de estabilidade de talude de alto risco de danos a vidas humanas e risco de danos materiais e ambientais, deve ser adotado o fator de segurança mínimo de 1,5, né? Que a gente viu no vídeo.
Demora. Então, fator de segurança alto, 1,5, médio 1,4, baixo 1,2. Calma. Mas para a estabilidade global de taludes, o fator de segurança não deveria ser 3. Em estabilidade de talude, o fator de segurança é 1,5, certo? 3 eu acho que é outra coisa. Eu acho que é dimensionamento de fundações. É isso mesmo. A respeito de projetos de execução de fundações, escavações, contenção de taludes, julgue o item subsecutivo. Para estabilização de taludes em região de aterro, é possível a execução de estruturas de contenção em cortinas atirantadas, pelo método ascendente. Correto. Cortina atirantada parece com solo grampeado. É isso mesmo. O valor 3 aparece na verificação da capacidade de carga de fundações superficiais, como sapatas. Nesse caso, compara-se a pressão que causaria a ruptura do solo sob a fundação com a pressão admissível de trabalho. Não é a mesma análise do deslizamento talude. Talude com alto risco, fator de segurança 1,5. Capacidade de carga de fundação rasa pode parecer fator de segurança 3. Ok. Agora, ilustre a cortina atirantada. Ai, vou pegar um chazinho ali enquanto o chato vai trabalhando. Pegar um pouco mais de água também.
Aqui, o exemplo da cortina atirantada. Qual a diferença para o solo grampeado? Esse episódio tá famoso estude comigo mesmo, hein? Investimento frontal e concreto armado, tirantes mais espaçados de maior capacidade, e aqui no solo grampeado, deixa eu trazer pra cá. Os grampos, eles soltam aqui o calda de cimento, né? A cortina atirantada não. Método ascendente.
Método ascendente seria de cima para baixo ou de baixo para cima? Vou fazer essa parede aqui, né? Vou fazer essa parede. Ascendente, de baixo para cima ou de cima para baixo? Acho que é de cima para baixo, seria ascendente. Vou perguntar o que seria o método ascendente. Aí, em aterro,